Mao Tse-tung está em qualquer livro como um dos grandes líderes do século XX. Bom, líder ele foi, importante ele foi, mas para o mal. Causou uma catástrofe, aliás, várias catástrofes na China, implementou o comunismo, ou pelo menos o que ele chamava de comunismo, mas ao custo de dezenas de milhões de chineses mortos. É desse sanguinário ditador que eu vou falar hoje. Mao Tse-tung nasceu em 1893. Em 1911 acontece a derrubada da monarquia e a criação da república. Anos depois, Mao Tse-tung chega a Pequim, onde vai trabalhar na biblioteca da universidade. Nesse momento, já há um partido comunista criado em 1921 e o líder do partido é um dos mentores de Mao Tse-tung na universidade. Ele rapidamente é filiado ao partido e se torna uma das suas lideranças. Nessa época, o principal partido era o Kuomintang, partido nacionalista, que havia feito e liderado a derrubada da monarquia. Da derrubada da monarquia até o final dos anos 20, há uma luta entre o Kuomintang, principal partido, o Partido Nacionalista, contra os senhores da guerra. Por quê? Durante o Império, a China era um grande estado feudalista, um imenso país, e cada região tinha o seu nobre, o seu duque, o seu conde, enfim, os nomes que os chineses davam para os seus nobres. Esses nobres, claro, são contra o fim da monarquia, e esse exército montado pelo Kuomintang com o apoio do Partido Comunista vai combatendo esses senhores até que por volta de 1927 eles conseguem liquidar esses homens. O Partido Nacionalista, o Kuomintang, nessa época já é liderado por Chiang Kai-shek, um homem extremamente corrupto, um homem extremamente desleal, que decide então que não precisa mais do Partido Comunista e manda literalmente massacrar os membros do partido que viviam em Pequim. O Partido Comunista cria então o Exército Vermelho, que é liderado por Mao Tse-tung. Eles vão para o sul, para uma província, aonde Mao cria então a República Comunista da China, que é nesta região e que tem cerca de 10 milhões de chineses sob seu comando. O exército do Chiang Kai-shek, o exército oficial da China, decide atacar. Durante alguns anos vão acontecer diversas batalhas com milhares de soldados. 4 vezes o exército de Mao Tse-tung derrota o exército de Chiang Kai-shek. Até que em 1934, Chiang Kai-shek consegue reunir um exército que dizem tinha cerca de 1 milhão de soldados. E aí a disparidade numérica é muito grande. Eles derrotam o exército de Mao Tse-tung, que não tem outra opção que não seja fugir. E ele batiza esta fuga de a Grande Marcha. Bom, eles vão literalmente marchar por muitos quilômetros até o extremo norte da China, praticamente aonde tem a muralha da China. Lá uma região montanhosa de difícil acesso, eles conseguem criar uma base e o exército Chiang Kai-shek não tem como alcançá-los. Estima-se que dos 100 mil homens que saíram caminhando com Mao Tse-tung, apenas 10 mil chegaram no norte. Lá, Mao Tse-tung vai reorganizar o seu exército. Acontece então a invasão da China pelos japoneses, que eram muito poderosos, tinham um exército fortíssimo e que vão ocupando grandes partes da China. Chiang Kai-shek e Mao então decidem novamente unir as forças para expulsar os japoneses. Em 1945, com decisivo apoio de Stalin e da União Soviética e também da derrota dos japoneses frente aos americanos, o Japão é obrigado a sair da China e novamente começa uma guerra entre os nacionalistas do Kuomintang e os comunistas do Exército Vermelho de Mao Tse-tung. Em 1949, o exército de Mao Tse-tung derrota definitivamente o exército nacionalista. Chiang Kai-shek e seus aliados fogem para a antiga ilha de Formosa, que é batizada de Taiwan, que virá a ser um país que permanece até hoje. Eles criam em Taiwan a República Nacional da China. É claro que os chineses da China continental são contra, mas os Estados Unidos decidem apoiar o governo de Taiwan, que consegue resistir às investidas do exército de Mao. Em 1º de outubro de 1949, Mao cria a República Popular da China. Assim que Mao assume o poder absoluto, ele se torna praticamente um imperador. Persegue seus inimigos, persegue pessoas que possam ser adversárias. Cerca de 1 milhão de pessoas morrem apenas no primeiro ano nessas perseguições. Ele cria o Anti-3, depois o Anti-5, que são, na verdade, nomes que ele dava para as barbaridades que ele praticava. O próximo passo de Mao é
combater os donos de terra. É uma cópia do que Stalin havia feito nos anos 20 na União Soviética. O ódio aos proprietários da terra, que faz com que esses homens e essas famílias e esses profissionais sejam todos mortos. Novamente, estima-se em cerca de 2 milhões o número de mortos nessa perseguição. Isso desestrutura um pouco o sistema de produção alimentar, mas os camponeses que conheciam passam a produzir mais alimentos. Em 1958, Mao Tse-tung decide criar um programa, o Grande Salto à Frente. Mao Tse-tung era craque no marketing. Tudo que ele fazia, ele dava um nome e promovia esse nome. E fazia com que ele parecesse um grande líder, né? Agora era o Grande Salto para a Frente. Ele estimulou, obrigou os camponeses que produziam comida a parar de produzir comida para criar, nos lugares mais distantes, pequenas forjas para produzir ferro e aço, porque ele queria industrializar a China de qualquer maneira. Bom, esses pequenos camponeses, que obviamente tinham zero conhecimento de qualquer tecnologia, largam a produção e vão fazer essas microsiderúrgicas para produzir aço e ferro. O resultado é que em menos de 2 anos acontece a total desestruturação da produção de alimentos na China. Um país que já tinha centenas de milhões de habitantes, de repente tem uma enorme fome. Além disso, copiando Stalin, ele pega uma parte da produção de alimentos e vende para o exterior para importar armamento e tecnologia para fazer indústrias. Portanto, a comida que já era pouca fica escassa. Estima-se que nesse período causou a morte entre 20 e 40 milhões de chineses de fome e inação. Muito semelhante a Stalin no que ele causou, no que ficou conhecido também como Grande Fome na Ucrânia, que matou somente em um ano 3 milhões de pessoas. A gente percebe as semelhanças, a capacidade de criar marcas e a violência, a crueldade e a total incapacidade de cuidar de um país. Uma parte do Partido Comunista percebe que as políticas de Mao são completamente equivocadas e ele é afastado da presidência e fica como secretário-geral do partido, porém bastante enfraquecido em relação ao poder. Em 1966, para retomar o poder e combater seus adversários, ele lança a Revolução Cultural. Temos que combater tudo que é velho, as velhas ideias, os velhos hábitos, as velhas instituições. Os jovens, em particular, são o alvo de Mao, com essas suas ideias que prometem um mundo mais justo, um mundo mais igual e o combate a tudo que é antigo. Na prática, o que ele quer? Ele quer atacar os líderes do Partido Comunista que têm uma visão mais moderada, que percebem que para que a China se desenvolva não é possível aquele radicalismo das medidas que Mao vinha tomando. Os líderes do Partido Comunista são todos afastados. E o que era a Revolução Cultural na prática? Qualquer pessoa que tivesse ligação com o conhecimento, com a cultura ou com qualquer forma de produção era considerado um inimigo. Era submetido a humilhações públicas, muitas vezes torturado, algumas vezes assassinado, mas principalmente enviado para campos de reeducação. Esses campos de reeducação nada mais nada menos eram que uma cópia dos gulags. A diferença é que não era na Sibéria. Essas pessoas, de novo, professores, acadêmicos, cientistas, artistas, eram enviados para esses lugares para trabalhar de maneira quase escrava na produção de arroz, na produção de outros produtos necessários para a China, mas em condições de semi-escravidão. Milhões de pessoas irão morrer nesses campos de reeducação. Nessa época, Mao era casado com uma ex-atriz que tinha sido muito popular, chamada Jiang Qin. Esta mulher tem uma reputação absolutamente terrível. Junto com outros 3 homens muito ligados a ela, eles é que na prática tomam o poder e vão estimular esta revolução cultural. A esposa de Mao e os seus 3 aliados ficam conhecidos como a Gangue dos 4. E isso não sou eu que estou falando, que não são pessoas contrárias, é o nome pelo qual eles ficaram conhecidos na própria China. É nessa época, 1966, que Mao publica o famoso Livro Vermelho, onde ele coloca suas grandes ideias sobre esse retrocesso que vai significar para a China. Retrocesso porque, embora ele diga que combate as velhas ideias, os velhos hábitos, na prática o que ele está propondo é uma vida primitiva. É uma vida onde se combate tudo o que poderia se chamar de progresso, de civilização. Templos são destruídos,
monumentos históricos são destruídos, milhões de livros são queimados, obras de arte são destruídas, enfim, tudo que pudesse ser chamado de civilização é destruído. Muitos historiadores, inclusive chineses, consideram esta década a década perdida. Isso vai ter um impacto brutal depois na reconstrução da China. Em 1976, Mao Tse-tung finalmente morre. Deng Xiaoping, que havia sido um dos líderes do Partido Comunista que Mao havia enviado para um desses campos de reeducação, sobrevive, retorna e toma o poder. A esposa de Mao e os 3 outros membros da Gangue dos Quatro são todos condenados como criminosos. A esposa, a viúva de Mao Tse-tung, é condenada à morte, mas a pena é comutada em prisão perpétua. Em 1991, ela consegue se suicidar. Pois bem, Deng Xiaoping vai iniciar a mudança que vai realmente transformar a China nessa potência que ela é hoje. Qualquer pessoa que diga que foi Mao Tse-tung que iniciou esse processo está torcendo a verdade. Mao Tse-tung transformou a China em algo pior do que era no Império. Eu digo pior não porque as pessoas fossem mais maltratadas, mas porque a quantidade de pessoas que Mao Tse-tung causou a morte é incomparável a qualquer imperador chinês anterior. E causou a morte de fome, causou a morte de maneira absolutamente cruel, muitas vezes, torturas, campos de concentração, homens e mulheres importantes para o país, grandes professores, grandes cientistas, grandes artistas enviados para campos de concentração para trabalho semi-escravo, como eu comentei. É um personagem lastimável e, inclusive, nos últimos anos de sua vida, ele sofria de sífilis, mas ele era absolutamente obcecado por sexo. Então, seus soldados, seus assessores, buscavam meninas novas, de preferência virgens, para divertirem Mao Tse-tung. Então, não satisfeito em todo o mal que ele fez no atacado, ele também fez no varejo, porque todas essas moças, com certeza, saíram de lá doentes e provavelmente passaram para outras pessoas. Uma pessoa ruim, uma pessoa cruel, uma pessoa lasciva, uma pessoa que dá para a gente comparar com aqueles imperadores romanos, que não tinha nenhum outro interesse que não fosse o seu próprio. Uma outra curiosidade é que o livro vermelho de Mao foi extremamente popular na Europa, em especial na França. Diversos intelectuais e artistas passaram a se considerar maoístas e exibir o livro vermelho com muito orgulho. Inclusive você vê em alguns filmes isso. Jean-Luc Godard foi um dos maiores maoístas na França, fez um filme chamado A Chinesa, que é de propaganda do filme. É um filme divertido de assistir hoje e ver como que alguém podia defender, alguém sendo um artista e um intelectual, defender um indivíduo que combatia, antes de tudo, a cultura e o conhecimento. É curioso também que tantos marxistas europeus, nos anos 60, tenham apoiado as ideias de Mao Tse-tung desta forma. Porque, afinal de contas, Mao Tse-tung era a prova exata do não marxismo. Marx escreve com convicção de que o socialismo virá depois do capitalismo. E quem fará o socialismo são os operários. Portanto, como podiam defender algo que tinha pulado o capitalismo? Porque a China passou do feudalismo para o comunismo, ou pseudo-comunismo. Não tinha nada a ver com Marx. Tinha a ver, talvez, com revolução, tinha a ver com maoísmo, mas marxismo de jeito nenhum. Isso mostra um pouco, e dá para a gente pensar sobre os dias de hoje, essa cegueira que certas pessoas se submetem por causa do discurso pseudo-social, pseudo-interessado nas pessoas e em transformar a vida delas. Na verdade, Mao transformou a vida dos chineses num verdadeiro inferno. O que faz Deng Xiaoping após a morte de Mao? A China não tinha cientistas, a China não tinha intelectuais, a China não tinha engenheiros, a China não tinha arquitetos, mas tinha muita gente pobre. É o momento em que a China passa a usar a sua mão de obra praticamente semi-escrava para produzir, primeiro, obras falsificadas, produtos falsificados, e num segundo momento servir para a produção muito mais barata de produtos industriais e de empresas do mundo inteiro. É nos anos 80 que diversas empresas passam a produzir na China, colocam suas marcas e colocam no mercado. Uma das empresas que mais ganhou com isso é a Nike, né? A Nike investiu milhões em marketing, produzia tudo na China a um custo baixíssimo, portanto, tinha uma diferença entre custo e venda bastante alta, que o marketing tornou esta marca tão famosa.
Estou aqui colocando um exemplo, mas tem várias outras empresas que fizeram isso. Com essa entrada cada vez maior de moeda forte, Deng Xiaoping e de seu sucessor puderam tornar a China essa potência que ela é hoje. Alguns filmes que eu recomendo para vocês. Primeiro, O Último Imperador, que é a obra genial de Bernardo Bertolucci. A gente vai acompanhar a vida do ex-imperador que vai ser solto, preso, enfim. Ele vai terminar preso na época do comunismo e vai morrer na cadeia. Um outro filme também raro sobre esse momento da história é Balzac, A Costureirinha Chinesa, que mostra a vida num desses campos de reeducação criados por Mao Tse-tung. Também vale a pena assistir Sympathy for the Devil, que é um filme de Jean-Luc Godard com os Rolling Stones, no qual Godard defende também as suas teses maoístas. Esses 3 filmes você encontra no Belas Artes à la carte. Imperdível, você pode assistir e atualizar um pouco seus conhecimentos. Novamente, eu sempre gosto de destacar que a gente assistiu e teve acesso a milhares de filmes sobre o nazismo, sobre os campos de concentração, sobre as pessoas que se colocaram contra o nazismo e que muitas vezes foram martirizadas. Mas a gente raramente tem filmes, tem obras que contem sobre os gulags da União Soviética ou sobre as atrocidades cometidas por Mao Tse-tung. É muito triste esta conivência de certos setores da intelectualidade e da academia, esta tolerância com as atrocidades cometidas por certos governantes, porque se diziam defensores de um socialismo. Socialismo não é nem o que Stalin, nem o que Mao Tse-tung fizeram. É muito diferente. O socialismo é acreditar que a vida das pessoas pode ser melhor e agir concretamente para isso. De maneira nenhuma foi o que fez Mao Tse-tung.